A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto, Imunização Racional. Volume 444 do Histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. Princípio e fim do mundo. A salvação de todos. A crença é do caduco, que acredita hoje não acredita amanhã, e a esperança é a última que morre. Com a esperança de fazer uma boa viagem e perde a vida nessa viagem, para ver que a esperança é a última que morre, e aí fica para iludir e trair os tolos e os bobos que admitem a esperança. O mundo atravessa uma crise financeira muito grande, o mundo inteiro, e como não existe efeito sem causa, a causa é o fim da fase do pensamento que terminou há 51 anos passados. Essa é a causa da crise financeira que o mundo está atravessando, porque não há efeito sem causa. Tudo porque a fase do pensamento terminou e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão em liquidação, porque a fase do pensamento terminou há 51 anos passados. Os efeitos são esses que aí estão, porque o pensamento e a imaginação não funcionam mais. Então, os seus feitos estão em liquidação. O melhor dos melhores são as trocas, o progresso das trocas, como já existiu no Brasil. Trocar comestíveis por comestíveis e todos viverão muito bem. Então aí existirá fartura e ninguém morrerá de fome. Essa época já existiu no início do Brasil, porque todos são obrigados a plantar para comer, para ter com quem trocar. Então aí existirá fartura e ninguém morrerá de fome. Hoje a vaidade e a luxúria não deixam mais ninguém ser assim, porque fazem uso do dinheiro para obter as coisas, para obter o seu sustento. Esquecem que o dinheiro está implantando a selvageria no meio dos civilizados, que vivem se destruindo por causa do dinheiro. Enquanto existir dinheiro, a roubalheira não cessa. Existirá sempre ladrões, porque estão acostumados com o dinheiro, porque é o dinheiro que resolve. Por isso que no início do Brasil ninguém morria de fome. A fartura sempre imperou e aonde existe dinheiro, existe fome e existem ladrões. Porque vivem à custa do dinheiro, invenção dos selvagens atrasadões que adotaram e vêm imperando a selvageria no meio dos civilizados, a invenção dos selvagens atrasadões, destruindo assim os civilizados, porque adotaram o progresso da matéria que vai a regresso por ser um progresso de destruição. Somente o progresso da cultura racional é que levará todos para o seu verdadeiro estado natural, com a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional. Onde todos lá têm o seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Estudando a cultura racional noite e dia e noite, para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Somente a cultura racional é que levará todos para o seu estado natural. É a cultura da subida de todos para o seu verdadeiro estado natural, a cultura que progride o bem de todos e a paz de todos e o amor a todos e a fraternidade e a concórdia entre todos. Para ver que só a cultura racional é que progride,
E a cultura artificial regride, porque é uma cultura de um progresso que vai regresso. Hoje todos já passaram a se conhecer. Diz que a maior cultura do mundo é a cultura racional, a cultura que leva todos para o seu verdadeiro estado natural. Para ver como é tão diferente da cultura artificial que vai regresso, porque é uma cultura de destruição, e construir é indício de bom caráter e destruir é indício de mau caráter. Hoje todos os estudantes de cultura racional estão estudando a cultura racional dia e noite, noite e dia, para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, a mecânica que levará todos para o seu verdadeiro estado natural. E que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, onde lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza por serem puros, limpos e perfeitos. Isso aqui é cultura e não a artificial. A cultura das artes produz uma infinidade de desastres e desastres mortais, porque a matéria é um ser poluído. E a poluição existe destruindo os seres humanos. É a poluição sonora, a poluição do som, do barulho. Tudo isso é poluição. Tem lugares que a poluição é tanta que o povo é obrigado a usar máscaras. Por exemplo, no Japão é assim. O frio é uma poluição natural da natureza, porque mata. O calor é uma poluição da natureza, porque mata. E uma infinidade de poluição natural da natureza que ninguém, pensador nenhum, dá por ela. E a matéria já é um ser poluído, por ser um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. Hoje todos que já passaram a se conhecer procuram os lugares de mata para poder viver longe da poluição, porque as próprias matas destroem a poluição. Porque as matas absorvem a poluição e dissolvem toda ela. Não há como uma pessoa viver em harmonia com a natureza. Tem tempo de sobra para fazer tudo. A luz elétrica é uma poluição, porque ataca as vistas. Em pouco tempo a pessoa passa a enxergar pouco e cada vez menos. Hoje todos que passaram a se conhecer têm a cultura racional, como ela sendo construtiva, porque ela é a cultura do verdadeiro estado natural, onde levará a humanidade para o seu verdadeiro estado natural. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Essa aqui é a verdadeira cultura do animal de origem racional. A cultura onde todos querem saber o porquê que todos assim são, de onde vieram, para onde vão e de onde são. De onde são? Energia de vida eterna, materializada aqui nessa deformação racional e transformação natural da natureza. E que só essa energia pode ir para o seu verdadeiro estado natural através de uma cultura construtiva que é a cultura do animal de origem racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão convencidos disso, porque é a cultura da verdade das verdades. A cultura do pensamento e da imaginação sempre manteve os mistérios, os enigmas, os fenômenos. Os finitos e os transfinitos, porque é uma cultura materialista feita pelo pensamento e a imaginação. Se acostumaram com essa cultura artificial, estão custando a aceitar a cultura do seu verdadeiro estado natural, porque estão fanatizados pela cultura artificial, pela cultura materialista. E por serem materialistas, estão aí fanatizados pela matéria e sofrendo as consequências de seu fanatismo. Fanatizados por essa infinidade de filosofias, fanatizados por essa infinidade de seitas e doutrinas e religiões, fanatizados por essa infinidade de deuses materialistas. E o fanático pensador pensa que está certo, porque não sabe quem é o pensamento,
não sabe que o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores, porque o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e vai perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador, o pensamento e a imaginação. Que há milhões de milênios que todos vêm pensando, imaginando e nunca conseguiram acertar. Porque o pensamento não foi feito para acertar, porque foi feito para lapidar o pensador. E por a fase do pensamento ter terminado há 51 anos passados, é que está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro, essa infinidade de doenças novas destruindo os pensadores no mundo inteiro, e essa infinidade de males naturais da natureza que vem destruindo os pensadores. Os terremotos, os vulcões, os furacões, os tufões. Até aqui no Brasil já está existindo tufões que têm arrasado e destruído várias cidades em vários estados do Brasil. Porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Por isso houve essa grande seca no Rio Grande do Sul, a ponto de ninguém ter água para beber, e essa grande seca em Santa Catarina, a ponto de ninguém ter água para beber, e terremotos no Rio Grande do Norte, coisa que nunca existiu no Brasil. E essa grande seca no Pantanal de Mato Grosso, que muitos pássaros e peixes morreram, porque secou o Pantanal de Mato Grosso e muitas feras morreram, como os jacarés e as tartarugas, bichos aquáticos. Por falta de água, morreu toda essa bicharada. E no país mais quente do mundo, que é a África, caiu geada e frio de matar nos Estados Unidos. Tudo isso porque a natureza mudou o seu comportamento, porque quem está comandando a natureza é a energia da desmaterialização do raciocínio, a energia racional que está comandando a natureza. E antes de 1935, quem comandava a natureza eram as energias elétrica e magnética, que são duas máquinas de lapidação preparando a humanidade. Para depois de bem preparados e bem lapidados conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer não querem mais ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E por isso estão tratando de estudar a cultura racional noite e dia e noite, para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, a mecânica do verdadeiro estado natural de todos. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, essa energia está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu progresso de pureza por serem corpos de energia de vida eterna. E por isso hoje todos estão trabalhando para a verdadeira paz, para o verdadeiro amor, para a verdadeira fraternidade e para a concórdia entre todos. Todos querem assistir o progresso da concórdia. Como também todos querem assistir o progresso de todos transitando pelo espaço, e para isso já está aí o receituário nos livros Universo em Desencanto, o que devam de fazer para o prolongamento da vida de todos universalmente, que é o prolongamento dos anos de vida. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Porque ninguém está aguentando mais a viver nesse embusteirismo simbólico de vida provisória e passageira. Esse embusteirismo é simbolismo puro. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltarem para o seu estado natural. E por isso estão estudando a cultura racional dia e noite, noite e dia, porque não querem mais permanecer nesse embusteirismo grosseiro, simbólico de vida passageira e provisória. Porque esse embusteirismo é simbolismo puro. Parece que é o que não é, e todos ludibriados pelas aparências, pela fé, que é do traidor, e da esperança, que é a última que morre.
está com esperança de fazer uma boa viagem e acaba perdendo a vida nessa viagem. E a esperança é a última, que é para embrulhar os demais, embrulhar os tolos, os bobos que admitem a esperança como elemento de prestígio, que admitem a fé como elemento de prestígio. A fé é do caduco, é de quem está caducando. E por isso chega no Espiritismo e diz: aqui eu estou acreditando. Ou chega no catolicismo: aqui eu estou acreditando. Ou chega na Bíblia e diz: eu aqui estou acreditando. Chega na macumba e diz: aqui eu estou acreditando. E daqui a um pouquinho não acredita, porque a crença é do caduco. Porque a crença é do caduco é de quem vive caducando. E a fé é do traidor que vive caducando. Hoje todos já passaram a se conhecer, querem um conhecimento que tenha base, que tenha lógica, que tenha uma infinidade de provas e comprovações. E aí está ele, a cultura racional, a cultura do verdadeiro estado natural de todos. Hoje o mundo passa por uma transição que nunca passou, devido às mudanças das energias que mudaram o comportamento da natureza. E por isso aí está o progresso das artes, o progresso dos desastres. O progresso que vai a regresso, por ser um progresso de destruição, destruindo os pensadores universalmente. O progresso das artes, causador de muitas enfermidades incuráveis, enfermidades novas que vêm destruindo os pensadores e os males naturais da natureza que também vêm destruindo os pensadores. Hoje todos já passaram a se conhecer e estão ansiosos para voltarem para o seu verdadeiro estado natural, porque não aguentam mais esse embusteirismo grosseiro e simbólico de vida provisória e passageira. Hoje todos querem saber da real fonte da verdade e das verdades, porque foram traídos pela cultura artificial, a cultura admitida pelos materialistas. Que basta serem materialistas para estarem ligados nessas duas energias do chão, duas energias em transformação. Se não conhecer a cultura racional, se transformará para as classes inferiores, que é a classe de bicho irracional, como já vivem como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Por isso as guerras não cessam. E todos esses, causadores da matança da humanidade, vão ajustar contas com a natureza, se transformando na categoria de bicho irracional, porque a natureza cobra com juros muito altos todos esses malfeitores da humanidade, todos esses criminosos da humanidade. Na cultura racional só existe a arma do bem, fazer o bem e não olhar a quem. E por isso todos já passaram a se conhecer, estão preocupados com os pensadores e imaginadores que vivem desconhecidos de si mesmos, por não saberem o seu fim, por viverem desconhecidos de si mesmos. Hoje a batalha da salvação é eterna, é muito grande, por isso os conhecedores de cultura racional estão cansados de botar nos jornais e revistas, em rádios e televisão, a cultura do verdadeiro estado natural da humanidade, a cultura racional. Uma infinidade de jornais e revistas fazendo a propaganda, uma infinidade de rádios e televisão fazendo a propaganda para acordar os pensadores que ainda estão dormindo com o pensamento e a imaginação. Estão dormindo esse sono duro de pedra, os conservadores do progresso que vai a regresso por ser um progresso de destruição. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: como é triste viver desconhecido de si mesmo, pensando e imaginando. Porque ninguém sabe quem é o pensamento e a imaginação. Se soubesse, não pensavam nem imaginavam. Porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas para a preparação de toda a humanidade. Para depois de preparados conhecerem a cultura racional, conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional.
A continuação dessas mensagens se encontra no volume 445 do Histórico.